Claire. Mas vamos lá. Então hoje eu queria ler sobre esse livro, como eu falei antes para vocês, chamado To Heal the Soul. E por quê? Tá? Então eu vou explicar o contexto antes de eu ler do livro, para depois ler do livro e tá. Então, esse aqui, para começar, é o meu livro de cabeceira. Na verdade, não é mais de cabeceira, ele é o meu livro de mochila. Para onde eu vou, ele vai comigo. Tá? E por quê? Porque é um livro de, primeiro, fácil leitura. E eles são artigos, e artigos normalmente bem curtinhos, de 1 a 2 páginas, alguns mais longos, mas no geral, páginas bem curtinhas, de um grande sábio, conhecido como Escodes, né, o nome dado a ele. Escodes significa o fogo sagrado, de tão incrível como pessoa que ele era. Ele escreveu alguns artigos que foi compilado em algum momento em livro. E esse livro fala que é para curar a alma, porque fala muitas coisas de importância de como a gente pode melhorar a nossa forma de interagir com a vida que está se colocando na nossa frente todos os dias. Tá? Então esse vídeo, ele entra na mochila, entra na mochila comigo. Agora, o que tem de interessante? Hoje, eu estou aqui no Kabbalah Life, né, sozinho e tudo, e hoje eu estava aqui, e eu me deparei com uma cena, e essa cena me deixou muito... mexeu comigo essa cena, eu já vou contar a cena para vocês. Essa cena mexeu muito comigo, e de alguma forma eu precisava colocar minha cabeça no lugar e fui pegar esse livro. E a cena que eu me deparei hoje foi, eu estava aqui trabalhando e uma família, bem vestida inclusive, bateu na porta, e de máscara, de tudo, eu também atendi eles, falei, tudo bem? E uma família, era um casal e um filho, enfim, e pedindo ajuda porque estão passando fome, foram desempregados, não sabem como fazer, o benefício do governo ainda não saiu, e etc. E, enfim, pode ser um golpe, pode não ser um golpe, não importa, eu fiz o que eu achei que eu tinha que fazer. Mas o que foi mais duro para mim na cena foi que, enquanto essa família pedia ajuda, passaram 2 carros, acho que 2 amigos possivelmente, com uma Ferrari no fundo deles. E então eles dois, essa família estava pedindo ajuda, e passaram 2 Ferraris com música alta e tal atrás deles. E essa foi a cena. E enfim, eu fiz o que eu tinha que fazer e fechei a porta, lavei a mão, etc. E essa cena foi muito dura para mim, né? E essa cena me deixou muito emocionado. Já chorei muito hoje, tá? Agora não, mas já chorei muito hoje. E essa cena me deixou muito emocionado. E obviamente não é meu lugar e nem quero fazer isso, julgamento de ninguém ou de qualquer pessoa, apesar que eu provavelmente já fiz hoje esse julgamento. E o que mexeu comigo foi esse contraste, né? E cada vez, que sempre existiu, mas agora acho talvez mais gritante, né? E mexeu muito, muito, muito comigo. Enfim, já chorei, já desabafei, já falei, já fiz tudo, só que eu precisava colocar minha cabeça no lugar para estar aqui com vocês. E nada é por acaso, e nada é coincidência, eu peguei esse livro na mochila e abri uma página X, uma página qualquer, e na página que eu abri tem um artigo, né? E o nome desse artigo está escrito assim, limpando sua mente de todas as distrações. E como nada é por acaso, realmente eu li esse artigo e acho que é importante e acho que vai agregar muito no nosso papo de hoje. E eu vou ler sobre ele. Então ele fala assim, é um artigo curtinho, meia página, né? E ele fala assim, lembrando que o livro está em inglês, é uma tradução livre, então talvez eu gagueje um pouco, mas está tudo bem, é parte do ao vivo, né? Então ele fala assim, para que a gente possa aumentar o nosso nível de consciência espiritual, primeiro a gente tem que se livrar dos nossos medos e preocupações. Você tem que jogar todos esses medos e preocupações numa bagagem e se livrar dessa bagagem. E para que você possa cada vez mais focar no seu trabalho de desenvolvimento e crescimento espiritual.
Mesmo que você experiencie, de repente, uma caída ou uma queda, se você estiver constantemente se alimentando de energias espirituais, vai ser mais fácil você se levantar do que se você não tiver essa bagagem com você. Mas, se uma pessoa ela leva a vida só com desejos mundanos, sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhum tipo de evolução, essa pessoa, quando sofrer a queda, dificilmente ela vai conseguir se levantar. Então, que o trabalho espiritual, ele precisa ser feito sempre em progresso e de forma gradual. E essa é a forma que, aos poucos, você vai conseguir liberar sua mente de toda e qualquer distração. Então, tem algumas coisas interessantes, né, desse artigo. Então, primeiro que ele fala e repete que é gradual, nunca é de um segundo para o outro. O trabalho espiritual não é de repente. Ninguém fala assim, de repente me elevei, de repente conquistei, de repente cheguei, de repente é qualquer coisa, né? É sempre de forma gradual, né, esse processo. E essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, por que eu quis compartilhar com vocês, porque eu realmente achei que a minha cabeça foi, em momentos após essa cena, para lugares que eu acho que não foram legais, né? Lugares realmente de julgamento, de querer pegar algumas pessoas pelo pescoço e fazer, né? Mais ou menos isso, obviamente sabendo que isso não vai levar a lugar nenhum, na verdade só vai prejudicar a minha própria vida. Mas então eu decidi dar um basta nesse meu pensamento e peguei esse livro. E quando esse livro ele fala que é importante a gente liberar nossa mente de preocupações ou de ocupações, eu penso em algo que eu acho que é importante dizer. Qual é a origem? E aí, fazendo uma citação do Zohar, do livro do Zohar, que é o principal livro de Cabala, qual é a origem de todo e qualquer pensamento negativo? Qual é a origem de pensamento negativo? Aqueles pensamentos destrutivos, aqueles pensamentos que não são agregadores. Qual é a origem desses pensamentos negativos? E de acordo com o Zohar, a origem de todo e qualquer pensamento negativo é o que ele chama de idolatria. O que é idolatria? Idolatria é uma forma de dependência a algo externo. Então, por exemplo, uma pessoa que fala assim, mas eu dependo disso para sobreviver. Disso pode ser comida, disso pode ser dinheiro, disso pode ser carinho, disso pode ser qualquer coisa. Que é quando a nossa mente nos coloca em estado de dependência a algo externo que tudo que está externamente à nossa alma, a gente não tem o menor controle sobre. A gente não pode controlar a situação que vai acontecer ou deixar de acontecer. A gente não tem controle quando a vacina vai existir ou deixar de existir. A gente também não tem controle sobre muitas coisas da vida e fazendo uma contradição ou talvez um paradoxo. Por outro lado, a humanidade cada vez mais corre contra o tempo para tentar ter o controle da vida. E quanto mais a gente acha que a gente tem controle, mais a gente fica vulnerável à ausência dele, que é quando a vida se mostra de repente. Então, toda forma de sentimento de que estou controlado ou estou equilibrado, qualquer coisa nesse sentido, provavelmente pode te levar para um fundo do poço, porque impossível que estejamos controlados ou controlados de controlar o externo. É impossível. E aí vem a origem do pensamento negativo. Esse falso controle, esse falso apego ao mundo externo, leva a gente ao desequilíbrio interno. E para a gente concluir isso, olha que interessante, né? E acho que isso é super importante. Olha que interessante. Se a gente pensar no equilíbrio em si, eu não sei quantos de vocês já andaram de bicicleta, ou andam de bicicleta, ou moto, ou qualquer coisa que tenha duas rodas. Acho que vai ficar mais fácil entender o que eu vou falar. Ou até o caminhar em si, mas acho que a bicicleta dá um exemplo melhor. E para você se manter equilibrado numa bicicleta, o que você tem que fazer? Pedalar, né? Você tem que estar pedalando. No momento que você para de pedalar e a bicicleta vai ficando mais devagar, você vai cair para um lado ou para o outro, ou você vai ter que se apoiar de um lado ou do outro. Ela não vai ficar, você não vai conseguir ficar parado e equilibrado. Então, olha que interessante, porque a própria bicicleta mostra para a gente
bicicleta como um exemplo, mas a própria bicicleta mostra pra gente que pra gente ficar constantemente em estado de equilíbrio interior, precisamos estar constantemente em um estado de movimento. Parou, rodou. Parou, caiu. Parou, desequilibrou. Então, ou a gente está constantemente, e é por isso que ele termina esse artigo dessa forma no final, ou a gente está constantemente se alimentando de espiritualidade. Então, esse é um dos motivos que eu prefiro não dar cursos intensivos e prefiro fazer a coisa gradual, sempre um pouquinho, em doses homeopáticas, porque a gente vai internalizando conceitos, contextos, a vida, a gente vai se tornando nessa pessoa. É muito mais importante que você, por exemplo, estude espiritualidade meia hora por dia do que 24 horas num dia só. É muito mais interessante, você faz 48 dias, meia hora, ou 24 horas direto no mesmo dia. 48 dias, meia hora por dia é muito mais agregador e transformador do que 24 horas um dia só. E depois você apaga a luz e esquece a espiritualidade da sua vida. Então, para que a gente possa se manter em um estado de equilíbrio e com isso limpar nossas mentes de pensamentos e medos e coisas negativas, no qual medos e pensamentos negativos são de coisas que a gente não tem controle. Então a gente tem que se voltar para o nosso interior, entendendo que as respostas, inclusive, já estão dentro da gente, e para a gente limpar isso, a gente tem que malhar o músculo chamado espiritualidade. É uma leitura, é um artigo, é uma meditação, é uma aula, é uma doação, é um compartilhar, é uma ajuda ao próximo. Qualquer uma dessas coisas que eu falei vale. E ela vai agregar no seu sentimento emocional de vida, de alma, vai te fortalecer para que você conquiste muito mais na sua vida. E esse é um pequeno assunto, hoje, falando de forma ainda superficial, mas eu vou aprofundar esse assunto de forma tão louca e incrível durante a jornada Limitless, jornada online de 8 dias Limitless, que eu de verdade, para quem está aqui online me assistindo agora e ao vivo, se por acaso você ainda não se inscreveu na jornada online de 8 dias, que começa semana que vem, fica aqui meu convite real. Vão ser 8 dias de muita troca, vai ter troca, mesmo que seja online, vai ter troca, vai ser profundo, vai ter dever de casa, vai ter material, vai ter leitura, vai ter muita coisa, que de verdade o intuito é que a gente quem participar desses 8 dias, e eu inclusive, vamos sair diferente desses 8 dias, com a nossa consciência pelo menos um pouquinho, eu acho até que bastante, mas pelo menos um pouquinho mais elevada, para que a gente consiga viver e enxergar, interagir com esse mundo que a gente vive de uma forma diferente, limpando idolatrias, limpando coisas negativas, limpando preocupações da nossa vida, para que a gente possa realmente seguir uma caminhada e um caminho e uma direção de equilíbrio, de profundidade e de conexão. Então, se você gostaria de, nesse momento, otimizar sua produtividade espiritual de forma construtiva, deixei o link fixado aqui na tela, kabbalalife.com.br, é o site do Kabbalah Life, e lá tem o link tanto para a turma da manhã, tanto com a turma da noite. A turma da manhã acontece durante 8 dias, de 8h30 às 10h30 da manhã, e a turma da noite, não é tão noite assim, de 6 da tarde a 8 da noite. Tá? É um momento que dá para se equilibrar, dá para se organizar, todas as aulas são gravadas, então você vai receber tudo depois, a gravação em vídeo de tudo que a gente falar, todo o material, todo o dever de casa, tudo. Então, minha sugestão, chega junto e nesse momento, por ser inédito, está com preço mais barato do que o normal. Então aproveita, faz a sua inscrição e vem, porque vai ser uma jornada para te transformar, como eu disse na live de ontem, te transformar cada vez mais numa pessoa anormal. Te transformar e me transformar cada vez mais, ou nos aproximar, talvez seja a palavra certa, cada vez mais na pessoa que a gente realmente veio ser na vida, veio ser no dia de hoje. Então, chega junto, turma da noite terminando as vagas, turma da manhã tem mais vagas, eu espero você amanhã ao meio-dia e especial, jornada online de 8 dias, a partir da semana que vem, iniciando pancada, faca na caveira, para a gente poder crescer aí bastante nesse período positivo. Beijo, gente, até amanhã ao meio-dia. Liberte-se das preocupações, seja cada vez mais conectado com o seu ser. Acabe com toda e qualquer forma de idolatria. Isso e muito mais na jornada online de 8 dias. Beijos, até amanhã, gente. Tchau, tchau.